Questão 88 de população. Mais uma vez, uma das competências mais cobradas do Enem, habilidade número 8. Essa aqui é uma questão de população do Brasil, né, principalmente. Enquanto isso, na fila da vacina, você não é idoso. Eu sei, mas até chegar a minha vez de vacinar, eu vou ser. Beleza? Então, a charge faz crítica às ações do Estado no enfrentamento de problemas de ordem social e econômica. Opa, habilidade número 8. Pois o atraso na distribuição e aplicação de vacinas durante a pandemia para os vários grupos populacionais proporcionou. Olha aí, crianças, a questão está falando sobre um problema. Atraso na distribuição e aplicação de vacinas durante a pandemia para vários grupos populacionais. Sabemos que as vacinas elas foram distribuídas pelo mundo de forma desigual, naturalmente, nos mercados mais desenvolvidos. Justamente onde essas vacinas foram sendo desenvolvidas, foram os primeiros a ter acesso a elas. Sempre naquela mesma sequência, para as grandes metrópoles, onde normalmente você tem uma concentração populacional, depois para as cidades de porte médio e depois, finalmente, as cidades menores. E dentro dessas grandes regiões metropolitanas, sempre buscando os organismos mais frágeis, né? Estavam associados tanto a idosos como a crianças, posteriormente para adultos, né? Então, isso se for por faixa de idade, porque também tem aqueles grupos prioritários, que são aquelas pessoas que tinham algum tipo de enfermidade. Então, a questão está justamente mostrando isso, né? Um adulto, né, na fila do idoso dizendo, não, quando chegar a minha vez aqui eu já estou idoso, mostrando essa dificuldade. Então, ó, a questão trata justamente disso. O atraso na distribuição e aplicação de vacinas durante a pandemia para os vários grupos populacionais proporcionou, juntamente com outros fatores, números elevados de óbitos por Covid. Aconteceu? Com certeza, devemos considerar isso. O Brasil, por exemplo, é um país que, né, até hoje temos óbitos relacionados à Covid, porém numa proporção infinitamente menor do que há 2 anos atrás, mas sim, poderíamos ter números bem menores. Letra B, o desrespeito por parte dos jovens e adultos aos grupos prioritários, passando-os na fila de vacinação. Não, esse tipo de situação não foi vista e não era padrão. Deve ter acontecido? Com certeza, mas não era o padrão, não era a regra. Letra C, proporcionou a cobertura integral na faixa etária idosa, porém na faixa etária jovem, a cobertura foi menor do que 30% no Brasil. Bom, quando a gente fala daqueles ciclos de dose, a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, alguns estados, e com dados oficiais, chegou a quase 100% de cobertura vacinal, né? Então, a alternativa C também está falsa. Letra D, a menor taxa de cobertura vacinal entre os emergentes. Então, a menor taxa não, estamos justamente como destaque entre os países que mais vacinou. Inclusive, durante ondas da doença em anos posteriores, o Brasil já começa a se livrar justamente por ter uma cobertura vacinal que não apenas para a pandemia do coronavírus, mas para outros, né? É bem maior. A letra E é um retrocesso na cobertura geral entre os idosos e adultos somente nas regiões metropolitanas no país. Não houve um retrocesso, houve um sucesso. Alternativa letra A. Valeu, boa prova!